Sejam de novo muito bem-vindos ao nosso Mais Mulher. Nesta segunda parte teremos novas conversas e convidados que vão alterar na maneira como realiza as suas compras e ainda como organiza as suas economias. Mas por agora é tempo de saber onde deve investir as suas finanças e no momento atual em que se fala de compra ou arrendamento de imóveis, é muito bom conhecer todas as variáveis antes de tomar alguma decisão. Aliás, para esclarecer todas as dúvidas, recebemos agora Ricardo Ferreira e a luz ao fundo da carteira. Olá, Ricardo. Boa tarde. Bem-vindo. Obrigado. Olha, que tema tão interessante que tu trouxeste hoje, que eu tenho a certeza que tantos portugueses que nos estão a ver devem estar também a pensar nas suas vidas. Devemos investir as nossas finanças e as nossas poupanças na compra de um imóvel? Devemos continuar numa casa arrendada ou então ir para uma casa que seja também alugada? Como é que devemos tomar estas decisões? Eu começava por te perguntar porque é que esta decisão que de antes ou alguns anos atrás era feita em 30 ou 40 segundos, agora demora muito mais tempo. Boa tarde. Aqui uma questão muito importante, é pertinente o tema hoje, mas sempre é um tema que é pertinente em algum momento da vida a todas as pessoas. Claro. Hoje em dia estamos mais atentos ao tema. E há algo que também me refiro muito quando falo em formação, ou um pouco até no círculo de amigos, que é a maior decisão da maior parte dos portugueses, o maior investimento que dura 30, 40 anos, é a compra de uma casa. Para uma vida, não é? Para uma vida. E em termos de investimento também é o maior investimento que qualquer pessoa possa fazer. E Claro. até muito recentemente a decisão era feita em 30 ou 40 segundos. Para estar a arrendar uma casa ou para estar a comprar, mas vale comprar e a casa vai ser nossa. Não é que seja errado o pensamento, mas há toda uma série de variáveis, que é o que pretendo hoje estarmos a analisar, para perceber a pertinência. Porque é uma decisão muito grande, não existe uma resposta fechada, que é algo que por vezes o português procura, é a resposta fechada. E não existe. Não existe. É importante, novamente, é olhar para as várias variáveis, umas positivas, outras negativas e perceber. E nessa decisão da compra ou do arrendamento há variáveis muito distintas, desde impostos ao desemprego, que numa altura também em que o desemprego infelizmente está muito elevado e quem está, digamos, a pagar uma prestação a um banco pode ser uma limitação à flexibilidade. Exatamente. Todas essas variáveis que já vamos analisar uma por uma, mas de facto, e tu referiste muito bem, esta é uma decisão que ocupa a vida de milhares de pessoas há muitos anos, obviamente. Talvez antes desta mudança social e económica que estejamos a viver, não se ponderasse ou então não se fosse tão consciente nestes custos fixos que existem ou à volta do que é comprar uma casa. Estamos um pouco iludidos, todos nós. Exatamente. Fomos iludidos e como consumidores, que é algo que eu também digo que é muito importante, também não fomos responsáveis. Infelizmente ainda não o somos. Um pouco o objetivo desta rúbrica, não só financeiro, e já fizemos até uma rúbrica mais com gastronomia, também formar as pessoas ao nível da formação como ser um bom consumidor. Estávamos iludidos. De alguma forma a banca criou toda uma ilusão que deveríamos ter a nossa própria casa e hoje mais do que nunca as decisões hoje há menos erro, há menos margem de falha, são muito importantes. Até porque criar essa necessidade de que todos devem comprar a sua casa, lá está, vai ligar diretamente com essa função da banca também, que faz a nível de marketing, tudo obviamente, não é? É curioso. Criar essa ilusão, essa necessidade. Os bancos, até 2008, o ano 2008 houve uma grande mudança com o célebre falência do Banco Internacional e tudo mudou. Ainda hoje estamos a viver as consequências desse enorme furacão. E o que é importante aqui perceber é que os bancos até 2008 estavam orientados exatamente para a concessão de crédito. Mas é curioso como os bancos até agradecem. Tudo mudou. Agora até agradecem. Os bancos têm um problema muito grande, que são os imóveis em que ficaram de alguma forma penhorados, ficaram na posse do banco. O que é que os bancos fazem com isto? Claro. Será que vão desvalorizar ao valor de mercado hoje atual dos bancos? E é mau, na ótica contabilística dos bancos, não vou por aí. Então os bancos neste momento também têm que criar uma solução que é, se calhar, o arrendamento. E há uma série... Consequências dessas más decisões ou outras escolhas que não foram ponderando todos estes aspectos. Custos envolvidos que tem uma compra de uma casa. De uma forma muito genérica, comprar uma casa, nós pensámos que era, vamos comprar, que X, nem sabíamos ao certo, andávamos um pouco, a nossa competição como consumidores era perceber se o meu spread era maior ou menor com o familiar ou com o vizinho, para dar uma série de encargos. Antes de mais nada, algo muito surpreendente e que me arrepia a mim e a quem me ouve muitas vezes, é que comprar uma casa, no final de contas, passados os 35 anos, os 40 anos, quanto é que se pagou de juros? O dobro. O dobro. Nós compramos uma casa para mim, uma casa para mim e uma casa para o banco. Pois. Não é para o banco A, B, C ou D. É assim. A taxa de juros, quando vamos fazer o agregado, é equivalente a duas casas. Isto é muito importante ter esta ideia. Algo que também é muito importante é a casa pode valorizar ou desvalorizar. Nós acreditamos que as casas são sempre a valorizar.
Não necessariamente, basta pensar que há o envelhecimento da população e pode ter uma consequência negativa. Menos população, menor população envelhecida, a taxa de imigração dos jovens portugueses aumentar, também o que é que acontece? Menor procura pelas casas. Por isso não é linear. É o que pretendo dizer. E além disto, há todos os encargos de manutenção da própria casa. As casas vão se deteriorando e o proprietário tem que ir cuidando da casa, quer de uma forma interior, quer exterior. E também existem outros custos envolvidos, Ricardo, fiscais, fiscais e também na própria compra da casa. As pessoas não se esqueçam também de escritura e questões que também envolvem os próprios bancos, não é? De uma forma muito genérica e em termos médios, o valor com a parte burocrática pode-se traduzir entre 6% a 10% do valor da própria casa. Ou seja, compramos uma casa para nós, uma casa para o banco e ainda temos mais os encargos. Todos esses encargos e depois há toda a tributação, o IMI, o IMT, e foi uma parte em que a célebre Troika também esteve muito atenta, mas já lá vamos. E é preciso ter em consideração todas estas variáveis e um aspecto muito interessante que eu referi há pouco, e agora é o momento certo de explicar em detalhe, que é o desemprego. É verdade, e eu defendo que o mercado de trabalho em Portugal só por si não é flexível, é uma questão, mas há uma outra questão. Vamos imaginar, por alguma razão, eu estou numa situação de desemprego, eu, Ricardo, numa situação de desemprego, eu poderei procurar alternativas mais longe, posso ir para fora, posso ir para outra cidade, e se tiver que pagar a prestação da casa ao banco, eu estou totalmente limitado. Isto é importante. Claro. Hoje que há tanta incerteza no mercado de trabalho, é muito importante. E há uma outra questão. Não saberes o dia da manhã e, de facto, vive-se um pouco essa... As pessoas têm que ter essa capacidade e versatilidade, não é? De mudarem as suas vidas. Estarem mais livres. Eu penso que mais do que nunca... Mais disponíveis também para a vida. Nós temos que ter o máximo de informação possível para decidir, como há pouco referimos, de uma forma consciente, mas também não estar presos. Hoje em dia está preso a uma grande limitação. E é aqui uma questão muito importante. Eu lembro os meus pais não foram logo para a casa onde estão hoje em dia. Foram comprando. É uma evolução. É uma evolução. E muito engraçado é que há pouco estávamos a referir que é uma casa para mim e uma casa para o banco. O português de uma forma genérica, e porque houve uma ilusão global, europeia, mundial, os próprios Estados Unidos também criaram essa ilusão, como nós sabemos, a questão do subprime, que é a origem desta crise, mas a ilusão era a casa para a vida, tem que ser logo um T3, de preferência com vista mar, todos nós gostamos. Claro. Mas é gradual, os salários vão aumentando à medida que vamos tendo progressão na carreira. Vão de facto melhorando a sua qualidade de vida. Faz parte do processo, não tem que ser imediato. E há um outro fenómeno também interessante que é, uma casa de 100 mil euros, para mim, e uma para o banco, já sabemos aquela máxima, não é a mesma coisa uma casa de 200 mil euros, uma para mim e outra para o banco. Ou seja, percentualmente o juro é muito superior. E há uma outra questão também que é muito importante, que é, nós portugueses agora, quem tem prestações, a queda da Euribor, a taxa de referência do Banco Central Europeu, a Euribor deriva dessa taxa de referência, está em mínimos históricos. Quando novamente a Euribor tiver tendência a aumentar, e pode acontecer, se a Alemanha volta a ter um crescimento forte, a Euribor volta a aumentar. E isto vai ter um impacto muito grande ao nível das prestações. Não é para já, porque estamos num clima recessivo, mas também temos que considerar isso. E quem vai tomar uma decisão da compra do arrendamento tem que fazer o que os economistas gostam muito de fazer. Previsões. São vários cenários. Se isto correr muito bem, eu tenho este cenário. Mas e se, entretanto... Será que terei finanças também à altura Até onde é que eu posso ir? Ou seja, a decisão da casa, e eu não poderei dizer... Oh, Ana Rita, para ti, bom é isto, e para o João é aquilo. Não, aqui o objetivo será nós próprios temos a capacidade de nos informarmos e se não formos capazes de ir à procura da informação. E sabemos os nossos limites. Como é que tem sido a evolução dos preços das casas em Portugal ao longo dos anos, Ricardo? Aqui a evolução até 2008, o que aconteceu? Havia um grande acesso ao crédito, não é? Todos nós íamos comprar casa, acreditava-se que as casas estavam sempre a valorizar e obviamente que os preços foram subindo. E hoje em dia temos a situação totalmente inversa, que há a restrição da liquidez. Hoje em dia, quem necessitar de um crédito, muito dificilmente vai ser autorizado o crédito. As próprias PMEs, que é algo que me preocupa muito. O tecido empresarial português é constituído por 85% de PMEs. Isto ainda é mais complicado, obviamente, pois já envolve também muito mais pessoas e empregos. Envolve porquê? Porque as empresas que têm esforços enormes, quase heroicos, vão ser penalizados com o aumento do célebre spread. Ou seja, as empresas têm necessidades de liquidez. Ora, têm excesso ou têm necessidade. Sobretudo os prazos médios de pagamento dos clientes aumentou. As empresas necessitam de estar mais tempo a recorrer ao dinheiro que é do banco. Sofrem, obviamente, com isso. Mas, Ricardo, não fugindo do nosso tema e voltando agora um pouco para a questão do arrendamento, tu achas que atualmente poderá ser, de facto, a melhor opção? Caminhamos também para as próprias rendas também não sofrerem um acréscimo de valor assim tão pejorativo e que as pessoas possam, de facto, considerar esta como a melhor opção nos próximos anos? A Troika teve um especial cuidado em referir a questão do arrendamento. E não é à toa. E há três razões que motivam esta atenção especial e a nova lei urbana do arrendamento. E são três objetivos muito concretos. O primeiro objetivo é aumentar a poupança das famílias.
que é tornar o mercado de arrendamento real e existente, que é um problema de décadas, faz com que as famílias, ao invés de estarem a endividar, poderem optar pelo arrendamento. Questão número 1. Questão número 2 tem a ver também, eu se for proprietário e se for arrendar a casa a alguém, ao inquilino, se ele deixar de pagar, eu ter a liberdade também de poder tirar de lá. Pedir para se retirar, obviamente. E um outro objetivo também muito importante tem a ver com a reabilitação dos espaços urbanos. Sim. Rendas pequenas necessitam de ser revistas. Há rendas que os proprietários não é justo aqueles valores, não podem manter o imóvel, mas também quem está nas casas poderá não conseguir. E a Troika também previu exceções. Idosos, pessoas com um grau de dependência física acima de 60% é muito importante. E eu, pessoalmente, nem acho que seja uma grande questão. Hoje em dia, quem não tem dinheiro, muito dificilmente vai ter acesso ao crédito. Como tal, o arrendamento é necessário. Mas todas estas evoluções, e agora espero que sejam realmente concretizadas e efetivas, que sejam a alternativa. Mas o arrendamento pode ser. Mas atenção, há falta de casas para arrendar. E é esta alteração da lei que é importante. Também. Em cada 5 pessoas que querem arrendar uma casa, há uma casa disponível. Isto também coloca uma grande pressão ao nível dos preços. Ou seja, se há muitas pessoas que querem arrendar... Aumenta. Aumenta, mas pode ser que exista depois também o revirar. Só acrescentar aqui um aspecto muito importante, que é, eu salientei muitos aspectos para colocar, digamos, quem nos ouve, a questionar de uma forma positiva o arrendamento. Não posso esquecer dos aspectos que a compra também poderá ser positiva, que é o chamado custo-oportunidade. Se eu comprar e viver na casa, não estou a pagar renda. Óbvio. E é verdade. Não pode ser uma boa oportunidade neste momento. Alguns preços de casas... Quem tem liquidez é a ótima altura para comprar. E eu conheço situações de boas compras. Há uma outra situação que eu queria salientar, que na compra pode ser muito importante, que é, ao se comprar o ativo, poderá ser... É uma forma de ter as economias num bem físico que mais tarde, na reforma, que é algo que me preocupa e eu já salientei várias vezes aqui na rúbrica, que é podemos vender o imóvel e reverter em liquidez para algum valor. Algum valor. Claro. É muito importante também essa questão. Agora, uma coisa também é verdade, vender uma casa é difícil, é um bem pouco líquido. Se eu tiver ações de uma empresa, se eu tiver há bens que são mais fáceis de serem transacionados. Se eu tiver moeda, dólares, se eu quiser trocar para euros, é hoje. Poderá As ser casas simples como não. As casas têm o seu próprio tempo, não é? Tem muitas vezes a ver com outros fatores. E é um fenómeno muito grande. A restrição do acesso ao crédito faz com que exista menor procura. Hoje em dia, vender uma casa a um preço de mercado... Hoje o preço de mercado também é relativo. Está tudo alterado momentaneamente. Mas um preço correto de casa, hoje em dia, se calhar está muito abaixo do mercado, porque quem compra quer comprar bem, quem quer vender, ou está desesperado e vende. Pronto, há uma série de fenómenos. O que eu acho que é importante também para fazer aqui, digamos, um resumo, uma conclusão, é ponderar. E mais do que nunca, eu acredito, se calhar eu tenho, obviamente, um acesso à informação que permite ter uma análise muito mais ampla, mas o não saber não é grave. É ir à procura da informação. Claro, o não querer saber é que é pior. Exatamente. Ricardo, foi um prazer. Continuaríamos muito aqui obrigado. Na conversa, porque é de facto um tema muito atual e que eu acho muito interessante. Muito obrigada por teres trazido. De qualquer forma, temos tudo no nosso blog também, para também as pessoas que queiram rever e vocês também. E é um Estão sempre disponíveis para isso. Só uma coisa muito rápida, peço desculpa. Um exercício muito interessante, eu aconselho, e não estar aqui só meramente a promover o livro, no livro do Manual das Ciências Pessoais, faz-se um estudo concreto com números, que eu não quis trazer para aqui para não complicar, muito bem. entre uma sessão de compra e de arrendamento. Eu vou colocar no blog, de uma forma gratuita. Para as pessoas em casa fazerem esse exemplo. Faz isso. Muito obrigada. Okay, obrigado. Beijinhos. Se tiver de tomar alguma decisão, tenha em conta então estas indicações e também esta sugestão de poupança que estávamos aqui também a falar e que seria interessante no que diz respeito às suas casas e para, de facto, manter o seu ambiente acolhedor, poder também ter um espaço preferido. Falámos de espaços e as compras costumam ser espaços também de eleição para muitos, mas antes de partirmos para os bastidores do consumo, com o João Catalão e Ana Penin, temos testemunhos de uns séniores muito especiais. Ora veja.